eu venho para vos falar um pouco da disciplina da arquitetura e também acho que é a altura certa, neste dia em que se fundem tantas experiências e tantos saberes, falar-vos um pouco do modo como a arquitetura é pensada, como nasce e como se pode transformar numa mais-valia. E começava por contar esta simples história de, no outro dia, ter ido a Coimbra, a um hospital oftalmológico, onde estão os melhores especialistas da área a trabalhar em Portugal, com o melhor equipamento que existe disponível para se trabalhar nessa investigação, e tudo isto se passava numa espécie de uma casa, tal e qual como estes balões, um ambiente doméstico, ou seja, uma casinha doméstica, mas insuflada para 3.000 metros quadrados. Com os reposteiros, contudo, aquele grande médico investigador fazia a sua atividade num território completamente doméstico, quer dizer, sem a mais pequena intrusão das várias disciplinas. E, portanto, eu julgo que o TED, um dos seus contributos mais fundamentais há de ser este, de nos fazer tomar consciência de que a riqueza estará na sociedade quando conseguirmos, de facto, fundir as experiências e não ficarmos encerrados em cada uma das nossas atividades. E para vos falar um pouco do modo como a arquitetura, como é que funciona a disciplina, como é que surgem as vocações para responder àquilo que eu chamo de equação subjetiva, que é exatamente o território da arquitetura, ou seja, um arquiteto, todos os arquitetos do mundo apresentam-se para resolver uma equação. E a equação é sempre a mesma, é sempre resolver um problema de um programa num determinado lugar. Bom, e todos os arquitetos do mundo, sem exceção, vão chegar à resposta de uma maneira diferente. Eu trouxe 3 projetos feitos por mim, que são uma espécie de casos de estudo para vos poder, ainda para mais, sabendo que a plateia não é composta maioritariamente por arquitetos, portanto, dá-me especial prazer partilhar convosco como é que se geram e nascem os projetos de arquitetura. O primeiro projeto trata-se de uma casa no interior de um quarteirão em Lisboa. Bom, os interiores dos quarteirões nas grandes metrópoles e na maioria das cidades ocidentais que nós conhecemos, que são elas próprias construídas por rua, praça e quarteirão, são uma espécie de territórios ocultos, ou seja, uma espécie de cidade dentro da cidade que normalmente as pessoas não experimentam. Por outro lado, a legislação diz-nos que não se pode construir nada no interior dos quarteirões, etc. Ou seja, os quarteirões estão todos construídos, com garagens, com construções precárias, etc. por aí fora, e, efetivamente, é uma cidade oculta, abandonada, que não se experimenta. E, portanto, a ideia de pensar que se pode descobrir uma outra leitura da cidade através desses miolos, desse interior de quarteirão, aliás, a experiência que está a ser feita em algumas cidades, em Berlim, neste momento, por exemplo, está-se a abrir os quarteirões para espaço público e isso vem revelar, de facto, uma surpresa na possibilidade de experimentar a cidade. E pediram-me para fazer 2 casas no interior de um quarteirão em Lisboa, no interior de um quarteirão em Lisboa, com cerca de 1.000 metros quadrados de área e cujo perímetro é composto por uma série de edifícios de habitação desta natureza, onde existiam construídos alguns pavilhões precários com cerca de 400 metros quadrados. E esses pavilhões precários podiam vir a ser convertidos em área construída para fazer efetivamente 2 casas novas. Bom, este território, como se consegue ver mais ou menos por estas imagens, com estes prédios de habitação a toda a volta, acaba por funcionar quase como um palco, ou seja, é um lugar definitivamente muito exposto em relação a toda esta periferia. E todo este quarteirão encerrado no meio desta cintagem de edifícios e ligado à cidade exclusivamente por um túnel, uma relação muito capilar, como vocês aqui podem ver. Que a área a construir era menor do que o espaço vazio que teria que lá ficar, a primeira ideia foi, então, o predomínio. Quem domina esta operação é, efetivamente, o espaço vazio e não o construído. E então começámos a fazer uma série de trabalhos e de maquetes no sentido de desenhar os espaços vazios, imaginando que o espaço habitável, ou seja, as funções da casa, salas, quartos, cozinhas, etc., iriam habitar no meio do próprio vazio. A segunda questão era como
este projeto, de modo a que ele, além de ser composto por espaços vazios, resistisse à força e à pressão daquela verticalidade que se constitui no perímetro. E a opção acabou por ser de encontrar uma matéria suficientemente robusta que conseguisse defender-se da pressão deste perímetro vertical. Ou seja, por um lado, um edifício que se constrói com pátios, por outro lado, uma monomatéria robusta, que é o betão armado, e, finalmente, uma horizontalidade única que, efetivamente, consegue responder às variadas verticalidades que vão existindo. E aqui começamos a ver algumas imagens das casas, nomeadamente o desenho dos pátios, a relação dos espaços interiores com o exterior, os próprios vãos, janelas que saem para o exterior, que partem de uma peça modular e depois se repetem 2, 3, 5, 10 vezes, as vezes necessárias, e, portanto, vamos sempre tendo a percepção de como é que o edifício acaba por se gerar a partir do desenho dos próprios pátios, dos próprios espaços vazios. Aqui vê-se, por exemplo, a utilização do módulo de janela único, e aqui há algumas imagens do interior da casa, de uma das casas, ou sempre a relação entre os espaços exteriores e os espaços interiores da casa. E aqui o edifício, digamos, encastoado no próprio interior do quarteirão, com a presença dos vários pátios. Este segundo projeto é um projeto de uma escola secundária no âmbito do projeto de modernização das escolas secundárias portuguesas, que está em curso por parte da Parque Escolar, talvez tenham ouvido falar, e que trata de modernizar uma série de escolas dos anos 70, que eram escolas pavilionares, muito precárias, em que, basicamente, o que estas escolas tinham era as salas de aula, uma pequena sala de professores, uma pequena cafetaria e pouco mais. Bom, e, portanto, está em curso uma grande operação de modernização destas escolas com vista a 3 grandes objetivos. Introduzir novas valências, novos espaços funcionais nestas escolas, melhorar o património já existente, aliás, vê-se aqui nesta imagem o tipo de património precário que existia, e, finalmente, cozer todas estas pré-existências com aquilo que será um edifício novo. E nós fomos trabalhando num projeto piloto, digamos assim, que, de alguma forma, foi um dos primeiros projetos tentou estudar a solução para melhorar, modernizar e ampliar estas escolas. E aqui temos uma maquete muito singela dos 5 pavilhões existentes e na tentativa de perceber onde é que se pode introduzir um novo edifício que faça este papel, traga novas valências, novas funções, coza a pré-existência, digamos assim, e possa alojar-se numa nova centralidade. E foram aparecendo várias hipóteses e começámos por pensar que, de facto, havia de ser um edifício cuja sua forma também fosse diferente das formas regulares dos edifícios existentes, que se fosse, digamos, encontrar a sua nova centralidade. Foram feitas várias tentativas e, portanto, este é mais ou menos o processo de trabalho em que, de alguma forma, se quis eleger um edifício cuja geometria fosse contrastante propositadamente com a pré-existência, uma espécie de edifício contínuo, sem princípio nem fim, onde se pudesse, de facto, construir uma espécie de nova centralidade na própria escola. Este é o edifício que vai ondulando pelo território da escola, encaracolando-se à volta dos pavilhões existentes, e depois, no interior, contrastando com esta imagem de exterior, no interior, uma espacialidade de tridimensional, digamos assim, com várias valências, onde nós vemos aqui os percursos com salas novas, bibliotecas, salas de computador, auditórios, uma série de tridimensionalidades que são cruzadas e que vão sendo sempre elas também ligando os pavilhões pré-existentes. Estamos aqui a ver salas de trabalho livres para professores e alunos, salas de computadores, etc. Finalmente, um terceiro trabalho que trata de um lagar de azeite no Alentejo,
que é efetivamente o lagar do Grupo Oliveira da Serra e que tem o objetivo, e é efetivamente o maior lagar de azeite de Portugal. Portanto, quando se começa a perceber o que é hoje a produção do azeite, o olival em série, acabamos por perceber que há uma metodologia de funcionamento da apanha da azeitona muito diferente daquela mais poética com que nós estamos habituados a sonhar. Este grupo, Oliveira da Serra, tinha e tem a consciência de valorizar uma série de atividades paralelas à própria produção de azeite, nomeadamente através de encomendas a designers, como é o caso deste candeeiro que eles encomendaram a um designer, fotografia, com exposições de fotografia, de moda em que participam e, portanto, nós tivemos consciência desde o princípio que este lagar acabaria também por ser uma peça relevante na imagem do próprio grupo. Queria voltar aqui atrás para vos falar aqui um pouco desta outra imagem, que é esta, para dizer que, independentemente da complexidade deste projeto, que era uma fábrica de azeite, a imagem das construções no Alentejo pousadas na paisagem, sempre com esta forma de objetos muito abstratos, quase pequenas peças simples, brancas, pousadas, acabava por ser uma imagem que nos interessava manter. E, portanto, lutámos um pouco por perceber como é que se pode pegar num programa tão complexo e conseguir, de alguma maneira, operá-lo de modo que ele possa manter o espírito de uma geometria bastante pura pousada na paisagem. Esta é uma primeira maquete que nos conta as várias fases do processo de produção, desde a entrega da azeitona, a transformação, a separação, etc., mas que são processos muito complexos e nós tentámos sempre perceber como é que era possível que toda esta atividade pudesse, de alguma forma, revelar-se numa peça absolutamente pura no meio da paisagem e no meio da produção do olival. Aqui são as obras de transformação deste território, para que se consiga também entender um pouco a escala do que estamos a falar, e também uma espécie de escavação, de modo a que o edifício e a vida do edifício fosse tão próxima quanto possível da própria produção do olival. E aqui temos uma imagem já do edifício pousado na paisagem, como que uma peça quase flutuante. Aqui já se vê à distância também. Aqui vemos um alçado, uma imagem de longe do próprio edifício, com as suas consolas onde se faz a atividade, seja da recolha, seja depois do enchimento dos caminhões cisterna. Esta relação entre a peça agarrada à estrutura do território, que é esta zona negra da escavação e dos muros, e depois uma peça flutuante aérea quase. Aqui mais alguns aspectos do edifício. As entradas fundamentais para as áreas de visita, porque é um edifício que também tem um polo de visitação, onde há workshops de gastronomia, vêm as escolas ver a produção, uma série de atividades paralelas ao próprio fabrico e produção que é esta área que aqui estamos a ver, por exemplo, depois tem uma visão transversal sobre todas as áreas de produção. Aqui as zonas técnicas onde existem efetivamente os laboratórios do lagar, aqui os grandes depósitos de azeite que ficam a fornecer azeite o ano todo, as áreas de produção cobertas e estas consolas iluminadas que acabam por revelar à distância a própria vida 24 horas por dia do período de produção de azeite, em que se trabalha de facto dia e noite. E aqui a consola de proteção ao carregamento dos caminhões cisterna, uma imagem do edifício na paisagem à noite, mais algumas imagens da integração deste edifício na própria paisagem alentejana. Muito obrigado.